Para a maioria, as vendas judiciais são um enorme mistério, mas há um tipo de negócio em específico que consegue ser um verdadeiro quebra-cabeças: a compra de metades indivisas. Recentemente partilhamos no nosso Instagram que estávamos a licitar meio moinho em leilão e recebemos dezenas de perguntas do vosso lado. Afinal, porquê é que vocês querem meio moinho e qual é que é a forma que vão rentabilizar este ativo? Afinal de contas, quem é que quer comprar meia casa, meio moinho, o que seja? Pensamos, qual é que é a melhor forma de explicar isso a quem está desse lado? Vamos reservar o Airbnb do moinho e vamos explicar passo a passo como é que vocês podem comprar este ativo e depois no final rentabilizá-lo. Vamos a isso. O primeiro passo para compreender este tipo de vendas de metades indivisas é perceber que é possível apreender apenas uma parte de um imóvel. E porquê? Muitos imóveis estão em compropriedade, ou seja, têm vários proprietários. E se um deles ou alguns deles tiverem dívidas, a sua parte pode ser apreendida e pode ser colocado à venda numa venda judicial. E perguntam-nos, porquê é que há imóveis que têm vários proprietários? Vários exemplos. Primeiro, um casal em que estão apenas em união de facto, portanto, em termos jurídicos, são solteiros, estão a comprar metade do imóvel cada um. Ora, se um tiver dívidas e o outro não, a parte do que tem dívidas pode ser apreendida num processo executivo ou num processo de insolvência. Outro exemplo, dois amigos investidores compram um imóvel, cada um compra metade do imóvel, um deles tem dívidas, o outro não. Mais uma vez, a parte do que tem dívidas pode ser apreendida num processo executivo ou num processo de insolvência. E perguntam-nos ainda, o que é que acontece à parte do que não tem dívidas e que não tem qualquer responsabilidade no processo? Não acontece absolutamente nada. Essa parte não vai à venda e mais, essa pessoa ainda vai ter direito de preferência nesta venda judicial. Mas, antes de passarmos a números, aproveitem só a vista deste Airbnb incrível. Licitaste meio imóvel, ganhaste o leilão, a outra parte não exerceu o direito de preferência e agora como é que vais rentabilizar o teu meio imóvel? Temos 4 possibilidades e eu vou passar por todas elas de forma que tu possas escolher a melhor opção para o teu caso em específico. Primeira opção, comprares a outra parte ao comproprietário ou aos comproprietários, caso seja mais do que uma parte. Esta é de todas a mais fácil, é uma venda comum em que tu vais ter com essas pessoas, tens acesso até à morada deles e aos dados deles através da certidão e da caderneta predial, vais ter com elas, vão sentar à mesa e vão negociar. Não existe qualquer obrigação de seguirem o valor da compra da tua metade na venda judicial, podem negociar um preço, seja ele mais baixo ou mais alto, e neste momento tu podes comprar a parte ou as partes deles e assim ficas dono e senhor da totalidade do imóvel. Hipótese número 2, venderes a tua parte. E quando eu digo vender a tua parte, não quer dizer que seja obrigatoriamente ao outro comproprietário, até porque essa será muito difícil. Se o outro comproprietário queria comprar ou tinha dinheiro para comprar, ele tinha exercido o direito de preferência. Contudo, podes sempre ceder este negócio a outro investidor. Por exemplo, tu precisas de capitalizar rápido, tens esta metade indivisa, podes despachar esta parte de imóvel a outro investidor e ele depois irá dar seguimento até com as outras sugestões que nós vamos dar à frente. Quando tu fazes esta venda, a única preocupação que tens de ter é, mais uma vez, dar direito de preferência ao comproprietário, neste caso, a outra pessoa ou as outras pessoas que são donas de parte do imóvel. Hipótese número 3. Esta eu não aconselho a ninguém. A hipótese número 4 talvez seja a mais fácil e a mais benéfica, mas esta hipótese número 3 eu vou-te a dar, apesar de não ser o nosso conselho, que é rentabilizar o imóvel em conjunto. Sim, porque tu, apesar de não conheceres a outra parte, podes sempre rentabilizar este ativo a partir do arrendamento, do alojamento local ou até inclusive viveres no próprio imóvel. Esta não é uma opção aconselhável porque quando tu fazes um negócio de longo prazo com alguém, convém que seja um sócio, seja a tua escolha, alguém com quem tu tenhas confiança. Ter um alojamento local, ter um apartamento arrendado em que há dois senhorios que não se conhecem e foram forçados aqui a estarem com propriedade, pode ou não será o melhor início de uma história de sucesso em termos de investimento. Contudo, ela é execuível, vocês podem chegar a bons termos, podem rentabilizar esse imóvel em conjunto ou até, quiçá, ter um novo colega de casa e irem ver os dois para o imóvel. Contudo,
para quem está no mercado sabe muito bem que esta não é uma opção viável 99,9% das vezes. A hipótese número 4 é a via judicial, mas para isso vamos ter aqui o nosso professor a explicar. Ora, se as partes não chegaram a acordo para usufruir do imóvel em conjunto, vender o imóvel e distribuir o dinheiro, ou uma comprar e a outra vender, sobra a solução de sempre, o tribunal, através da ação de divisão de coisa comum. E qual é o objetivo? Como o próprio nome indica, o objetivo é terminar com a indivisão. E como é que isto se processa? Uma das partes avança com a ação de divisão de coisa comum. Nessa ação, o imóvel é avaliado pelo seu todo e ambas as partes são chamadas para tentar chegar a um consenso, nomeadamente uma comprar e a outra vender, o que é altamente improvável, caso contrário, a ação não tinha avançado. Na falta de acordo, que é o que acontece na maioria dos casos, o imóvel é colocado numa outra venda judicial, no qual tu podes adquirir. Nessa venda judicial, o imóvel é vendido na totalidade e o produto dessa venda, depois de retiradas as custas judiciais, é distribuído pelos comproprietários que são envolvidos na ação de divisão de coisa comum na proporção das suas cotas-partes. Quando falamos em tribunal, inevitavelmente vem à cabeça tempo e custos. Em termos de custos, é altamente variável. Por um lado, tens a componente dos honorários, que vai depender de escritório para escritório, por isso informa-te com a tua equipa jurídica. Por outro lado, tens também as custas do próprio processo, que também dependem do próprio valor atribuído ao imóvel. E, claro, tempo também é imprevisível, mas no mínimo, num processo a correr bem, deves contar com sensivelmente 12 meses. Mas afinal, como é que ficou o nosso negócio de compra de meio moinho? Bem, antes de mais, estava numa leiloeira privada, à venda meio moinho, com valor base de 17.000 euros, sensivelmente. Agora, claramente que aquele moinho valia muito mais. Porquê? Era um moinho enorme, com 4 hectares de terreno à volta e por isso nós avaliamos aquele ativo em cerca de 120.000 euros. Agora, como estava à venda metade, não podíamos oferecer os 60.000 euros, não é? Porque enquanto investidores imobiliários temos de fazer bom negócio também na compra do imóvel, neste caso na compra da metade. Então, para aquele leilão definimos como valor máximo 40.000 euros. E porquê os 40.000 euros? Porque, estando o imóvel valorizado em 120.000 euros e nós comprando esta metade por 40, iríamos intentar o processo de divisão de coisa comum e, sendo o imóvel vendido por estes 120.000 euros, que era totalmente possível, é um valor de avaliação até por baixo, nós iríamos recuperar 60.000 euros. Tendo em conta que este processo de divisão de coisa comum, tínhamos só mais uma parte, tínhamos só um ativo, contávamos ali mais ou menos entre 12 a 15 meses. Com este negócio, com 40k de compra, 60k de venda em 12 meses, temos uma rentabilidade anualizada de cerca de 40% a 50% e por isso batia claramente na métrica. Agora, aquele moinho era tão bom que saiu por 42.000 euros. A licitação seguinte à nossa foi a licitação vencedora. Claramente fomos nós que levamos aquela licitação a valores tão altos, mas é assim, uns leilões ganham-se, outros perdem-se e cá estaremos para a próxima licitação. Já sabes, se gostas deste tipo de conteúdo e queres saber mais sobre leilões, vai até ao link da descrição. E claro, deixa-nos os teus comentários e as tuas questões. Obrigado por teres assistido a este vídeo e até ao próximo.